Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Tomás de Aquino. Já existe outro vídeo no canal sobre este autor, importante dentro da escolástica e da filosofia medieval, no século XIII. Hoje nós vamos enfocar especificamente a relação entre razão e fé em Tomás de Aquino. Pois bem, entrando direto no assunto, se nós pensarmos em termos de fé, a fé se obtém por meio da luz divina, enquanto que a razão por meio da luz natural, a luz da iluminação. Então a iluminação divina é me concedida pela fé, pela graça de Deus. Por meio da fé, o Tomás de Aquino, ele aceita dentro do arcabouço teórico que ele cria, o criacionismo, a imortalidade, corpo e alma, a revelação, que ele aceita a revelação contida nos textos sagrados, a verdade ali presente nos escritos, na Bíblia, na tradição da igreja, nos padres apologistas, naquilo que eles discutiram, que estava coerente com os textos sagrados. Então, Tomás, ele possui uma visão linear da história. O que eu quero dizer com isso? Ao aceitar os escritos sagrados da revelação, ele aceita que o mundo foi criado por Deus. Significa que houve um começo, Aqui houve a criação. Então, nesse momento aqui, foi criado não só o mundo, mas também o tempo e o espaço. Porque Deus está fora do tempo e fora do espaço, é um ser transcendente. Então, tudo que existe, inclusive o tempo e o espaço, toda a parte material, toda a matéria, ela há de surgir a partir de um ato de criação, um ato espontâneo de criação, baseado na vontade de Deus. E, segundo a revelação, isso vai até o dia do juízo final, quando teremos então o fim dos tempos. Então fazemos uma reta, tem o ponto inicial e o ponto final. Em algum lugar aqui pelo meio, você tem o que? Jesus Cristo. Temos a figura de Jesus com a boa nova do Novo Testamento. Então você tem aqui princípio, meio e fim. É uma reta. Isso, em termos de história, significa que a história ela tem sentido, tem significado, tem um projeto, ela tem um início, ela percorre uma trajetória e vai até um fim. Parece a coisa mais normal para a gente hoje, mas nem sempre foi assim. Antes do cristianismo, o sentido da história não era linear, era circular. Talvez baseado na observação da climática. Você tem as estações que na Europa são muito mais rigorosas que aqui onde nós estamos, no Brasil. Você tem o verão, você tem o inverno. Quer comparar o verão com o inverno morre tudo. Morre tudo. As árvores lá na Europa, elas perdem as folhas, os frutos. Depois, na primavera, começa outra vez a surgir, entendeu? As folhas nos galhos das árvores, e no verão desabrocha. Para chegar lá no outono, começar outra vez a se aproximar do inverno. Então você tem esse ciclo natural do clima, você tem os animais, as pessoas e a vegetação que nasce, cresce e morre. Então você tem ciclos que você observa. Você tem essa criança que nasce hoje, ela vai envelhecendo, se torna um adulto, se torna um idoso, vem a falecer, mas deixou filhos e vem o ciclo todo de novo. Se você pegar a astrologia é baseada no grande ano. Quando você passar por as 12 casas, você retorna outra vez ao início. Então você tem o grande ano da astrologia. Então são noções anteriores ao cristianismo, em que o tempo não é linear, ele é circular. Mas no caso de Tomás de Aquino, por ser cristão, ele tem uma visão linear da história. E ele vê um sentido transcendental desta mesma história. Esse sentido transcendental está vinculado à ideia de salvação e a um projeto divino. Já com relação à filosofia, o labor, o trabalho da filosofia, estaria vinculado às verdades naturais. E a filosofia atua por meio da luz da razão, a luz natural.
Na filosofia, eu vou observar as coisas à minha volta, vou trabalhar com o mundo circundante. E vou fazer uso constante da minha razão. Se a gente pensar na razão, na filosofia, na relação que existe entre, de um lado, a razão e a filosofia, e do outro lado, a fé e a teologia. Tá? Dentro do pensamento de Tomás de Aquino, a gente há de entender que a razão, ela continua subordinada à fé, como nos pensadores anteriores, lembram? Tem vários vídeos de pensadores anteriores desta época, e a razão está sempre subordinada à fé, quando não é negada totalmente, né? Então, do Tomás de Aquino, a razão continua subordinada à fé, mas ela tem um grau de independência em relação à fé. E essa independência se dá por meio das leis naturais, pois a razão há de estudar essas leis naturais. E ela não precisa da iluminação divina para fazer isto. Para estudar o mundo aqui à minha volta, eu não preciso da iluminação divina. A minha iluminação natural, a minha razão me basta. Isso é originalíssimo em Tomás de Aquino. E vem lá do Aristóteles, claro está, né? Então, o conhecimento, segundo Tomás de Aquino, ele não depende da fé. Tá? Não, esse conhecimento mundano aqui não depende da fé. Ele não depende de uma iluminação divina. A razão, inclusive, ela prova a existência de Deus. Por meio da razão, eu provo que Deus existe. Tá? Agora, a revelação, tá? Ela me permite ir além. Ela me proporciona saber como é Deus, qual é a sua essência, em que ele consiste, do que ele é feito, tá? O que é realmente Deus. Tá? Porque pela razão social, Deus existe, o que ele é, pouco sei disso, tá? Mas a revelação me diz o que ele é. Por exemplo, me diz, segundo a visão cristã, que Deus é um só, mas é um em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A razão não me diz isso. Não tem como, mas a revelação me diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um, ele é 3. A razão, ela me diz que o mundo pode ser coeterno a Deus, que o mundo sempre existiu. Eu não tenho como saber se o mundo foi criado ou não pela razão, mas a revelação sim, ela me diz que o mundo foi criado por Deus. Tá? Isso, eu não obtenho esse conhecimento por meio da razão, da filosofia, e sim por meio da teologia, da revelação, que o mundo foi criado por Deus. E a razão e a fé, tá? Entendam bem, razão e a fé, em Tomás de Aquino, não estão em oposição, elas não se chocam em momento algum. Elas podem caminhar juntas, tá? Elas podem ter o mesmo percurso, porque a razão ela explora o mundo circundante, que foi criado por Deus. Então as leis, as regras que eu observo aqui, foram colocadas por Deus. Eu conhecendo o mundo, eu conheço um pouco mais sobre Deus, uma vez que este mundo é criação dele. E a razão me permite o quê? Observar, conhecer, estudar este mundo. Aí entramos na questão da verdade. Tá? Aonde está a verdade em Tomás de Aquino? Aí temos de pensar em 2 pontos. Na filosofia, claro está. Mas qual filosofia? Basicamente a filosofia de Aristóteles, é onde ele vai buscar a verdade. Claro, ele vai fazer uso dos neoplatônicos, do Platão, do Agostinho de Hipona, tá, do Pseudo-Dionísio, de toda a tradição filosófica, religiosa que a igreja vem usando até aquele momento. Ele faz uso disso, ele estudou. Ele tem muito de platonismo nele, claro está. Não é um Aristóteles puro, em momento algum. Mas está ali, Aristóteles e a revelação cristã. Tá? Então a verdade, para o Tomás de Aquino, é um prédio sustentado, tá, por 2 colunas. A revelação e o filósofo Aristóteles. Sem excluir, por favor, a influência de outros filósofos neoplatônicos. E ele vê que há uma conformidade entre o intelecto, aquilo que está aqui na minha mente, tá? O intelecto agente, e a coisa que eu percebo. Tem de haver essa conformidade. Tá? Aquilo que está aqui na minha mente, aquilo que está no meu intelecto, tem de ser de acordo com o que está na realidade. Para ser verdadeiro, tem de haver essa conformidade. Se não há essa conformidade, então é falso. Ele entende também que Deus, vamos pensar, Deus e os entes, o ser e os entes. Tá? O ser, por excelência, é Deus. Tá? Os demais são criações de Deus.
Então, Deus é o ser necessário. Todos os outros entes, todos os outros seres são contingentes. Ou seja, o Manuel, que você possa conhecer, o Manuel aí que mora perto de você, esse Manuel, ele existe hoje, mas no momento ele nasceu, antes dele nascer ele não existia. E em algum momento o Manuel vai morrer e não vai existir mais. Daqui a 100 anos, esse Manuel da tua esquina, ninguém mais sabe quem é. Então, o Manuel é contingente, porque houve um momento em que o Manuel não existia e haverá um momento em que o Manuel não existirá mais. Ele é transitório, um momento muito curto de existência. Todos os seres à nossa volta, inclusive eu e você, em algum momento não existimos ou não existiremos no futuro. Então, nós não somos necessários. Podemos existir, podemos não existir. Isso vale para tudo. Agora, Deus é diferente, porque, vejam, no caso de Deus, existir e a existência, tá, ele equivale à sua essência. Vamos explicar isso. Para todos os seres que existem, por exemplo, Sócrates, eu posso descrever como é Sócrates escreveu por volta do 5º século a.C. Posso descrever em detalhes, então eu tenho a essência de Sócrates, o que Sócrates realmente é, sem o qual ele deixa de ser Sócrates. Olha, esse aqui é Sócrates. Mas ele existe? Ele existe hoje? Não. Então, a essência de algo não significa que esta coisa de fato exista. São coisas diferentes. Isto, Tomás pega emprestado dos comentadores árabes, o Avicena, o Averroes. Eu posso pensar num unicórnio. Vocês já devem ter visto filmes com um cavalo alado, com um cavalo com chifre na cabeça. Tá? Então veja, o unicórnio, o Pégasus, tá? Essas criaturas, eu conheço a essência? Sim, eu posso descrever, eu posso fazer um desenho, posso até a gente hoje com os efeitos de computação, você pode fazer um filme perfeito que parece que, se você criar o Pégasus, que o cavalo está realmente voando. Ou um unicórnio que realmente tenha o chifre na cabeça e dizer, pô, aquele ali que é real. Você pode pegar até um ator e botar ele montado lá no unicórnio, tá? E parece real realmente. Também que eu conheço a essência. Mas aquilo existe na realidade? Não. Então a essência é diferente da existência. A essência é aquilo que faz a coisa ser o que ela é. Mas não necessariamente essa coisa existe na realidade. Deus, no entanto, para Deus, segundo Tomás de Aquino, a essência é igual à existência, mas só para ele, tá? Vamos lá, a necessidade. Qualquer desses entes, eles têm necessidade de uma força qualquer externa aos mesmos que lhe dê origem. Veja, nada impede que uma coisa que não exista hoje passe a existir. Desde que haja uma causa eficiente, desde que alguém ou alguma coisa proporcione a existência desta coisa, a criação desta coisa. Se nós formos aos anos 1920, 1922, você não tinha computadores, você não tinha celular, você não tinha internet. Essas coisas não existiram, elas passaram a existir. Mas houve necessidade de uma força humana, intelectual, houve necessidade de uma força externa que lhe desse a existência. Então, e Deus? Deus se mostra presente em toda a criação. Por meio de quê? Da analogia. Isso é muito importante, essa noção de analogia. É por meio dessa noção que eu posso estudar as coisas à minha volta e ao mesmo tempo eu estou estudando a Deus. Tá? Porque é a criação de Deus. Agora, a analogia, ela implica em 4 coisas. São 4 coisas interessantes que estão contidas no conceito de analogia. Uma delas é a pluralidade. Olha, para haver analogia não pode ter um ser só, porque não é possível. Tem que ter mais de um. Então tem que ter uma pluralidade de seres para eu falar em analogia. Também é necessário que eles tenham algo em comum. Eu não posso dizer que um celular é análogo a um telefone com fio, tá? Se eles não tiverem alguma coisa em comum.
Eu posso falar usando o celular por voz, e eu posso falar usando um telefone com fio por voz. Posso falar com uma pessoa que não está presente. Tem coisas em comum. Tá? Tanto que os dois são chamados de telefone. Beleza? Então tem que haver semelhança. Se não houver coisa alguma em comum, eu não tenho como falar em analogia. Ao mesmo tempo tem que haver algo que seja dessemelhante. Porque se for tudo igual, não são dois, é um só. É igual em tudo, em todos os pontos. Então não tem duas coisas, eu tenho uma. Então para eu ter mais de uma coisa, mais de um ser, é necessário também que haja dessemelhança. Ou seja, em algumas coisas são diferentes. E a necessidade que esses seres tenham uma relação entre si. Uma proporção entre si, haja proporcionalidade. Então, no conceito de analogia, que está presente na criação feita por Deus, tá? Porque, veja, eu vou olhar esta criação e por meio da analogia eu vou enxergar quem? Eu vou enxergar a Deus, tá? Veja, então, esta analogia entre a criação e Deus, tá? Baseada em 4 conceitos fundamentais. A pluralidade dos seres, a semelhança entre eles, a dessemelhança e a relação que há entre esses seres. Perfeito? Estamos falando na criação, na analogia, em relação a Deus. Mas quem é esse Deus? Bem, eu posso falar num Deus nominal e posso falar num Deus real. Quando eu falo num Deus nominal, eu estou usando uma figura de linguagem, a denotação. Então, eu estou falando de uma forma denotativa. O Deus real não, ele é conotativo. Ou seja, o sentido conotativo é o sentido figurado. O sentido denotativo é o sentido específico. Aquilo é aquilo mesmo, tá? Essa é a diferença básica entre denotação e conotação. E pelo Deus nominal, denotativo, ou seja, eu não estou dizendo nada além do que é Deus. Deus é isso, tá? Ele existe, ponto. Tá? Eu posso chegar a esse Deus por 5 vias. 5 vias proporcionadas pela razão. Já no sentido real, a essência desse Deus, que aí ultrapassa realmente o fato de Deus existir ou não, já estou entrando numa abordagem conotativa, a questão figurada. Eu tenho de basear em quê? Na fé, na revelação, para poder conhecer esse Deus real. Então vamos lá, o que é Deus? Essa é a principal pergunta. Vamos lá, Tomás de Aquino, ele se propõe a responder sim, o que é Deus? Tá? Vamos pensar em termos de essência. Vamos pensar primeiro em Anselmo. Essência e existência, beleza. Lembra do Anselmo? Anselmo da Cantuária, nós temos vídeos sobre ele. Então, Anselmo, ele vai afirmar o quê? Argumento a priori, tá? Deus é aquilo do qual eu não posso pensar maior, tá? Então, a maior de todas as coisas do qual não há maior, tá? É Deus, tá? E como eu posso pensar numa coisa que não haja outra maior, tá? Então, esta grandeza, tá? É Deus. Ele procura desta forma falar o quê? Da essência de Deus e provar a sua existência. Mas o Tomás diz que isso não é possível. Não, eu não posso fazer isso. Isso é um argumento a priori. Ele está provando que Deus existe na sua mente. Mas ele não está provando que esta essência exista na realidade. Porque há uma diferença entre essência e existência. O Anselmo prova o quê? Que Deus existe sim. Aonde? Aqui. Enquanto essência. O Tomás de Aquino, sim, de seguir um caminho a posteriori, baseado na realidade. Que são as 5 vias que, em breve, nós iremos falar sobre elas. Agora, o que é Deus? Vamos pensar numa passagem bíblica do livro do Êxodo. Êxodo 3:14. Tá? Pegamos lá o capítulo 3:14. Tá? Lá, Deus conversa com Moisés. E ele diz, Moisés pergunta quem é Deus, quem ele é. E ele responde, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Veja bem, Deus é, tá, o que ele é. O que eu quero dizer com isso? O que Deus quer dizer com isso? Que ele
ao existir, ele é a própria essência, que a essência se confunde com a sua existência. É uma coisa só. Diferente de uma fênix, aquela ave que ao queimar, ela ressuscita, envelhece, queima, morre nas chamas e aí nasce uma outra. Diferente do unicórnio, aquele cavalo com um chifre na cabeça, diferente do Pégasus, o cavalo alado, diferente do Cíclope, aquele gigante com um olho só, redondão na testa, porque eu posso explicar a essência de todas essas criaturas, posso explicar em detalhes, posso fazer um filme sobre o Cíclope, sobre o unicórnio, sobre o cavalo alado, sobre a fênix. Eu conheço a essência e conheço muito bem, mas isso não significa que essa coisa ou estas coisas existam na realidade. A única coisa cuja a essência e a existência é a mesma coisa, não há diferença entre essência e existência, é Deus, segundo Tomás de Aquino. Há alguns pontos importantes, como por exemplo, já estivemos conversando sobre a relação existente entre razão e fé. Tomás de Aquino, ele se pauta em termos da razão, tá? Basicamente no Aristóteles, mas pega os demais filósofos neoplatônicos, o Agostinho de Hipona, o Platão, tá? E também aqueles teóricos, os padres apologistas, os teóricos da igreja, tá? Mas ele faz isso junto com o quê? Com a fé, com a revelação, com os textos sagrados. Ele concede um espaço para cada um. A razão vai até um certo ponto, e desse ponto em diante ela não tem mais como ir. Então aí começa o quê? Começa a revelação, tá? Também me proporciona o quê? A verdade. Ele consegue uma relação harmônica de parceria entre razão e fé. Então esse poderia ser um primeiro ponto que a gente pode levantar nessa relação, mas há outros. Vamos pensar, por exemplo, na metafísica, constante em Aristóteles, e constante também no Tomás de Aquino. O que é metafísica? Metafísica, claro está, veja, o termo vem simplesmente, entendeu, de essa obra ser colocada após física, tá? A obra física. Só isto, tá? Mas hoje se considera, tá, o significado desse termo da seguinte forma: como a ciência das primeiras causas, doente enquanto ente. É a ciência que trata, ciência no sentido de estudos, aquela disciplina que vem a estudar, conhecimento, não? Então, a ciência que trata do princípio do ser, tá? E neste tocante, a metafísica é idêntica, tanto em Aristóteles, tanto em Tomás de Aquino, eles não têm mudança. Um outro ponto, já falamos de razão e fé, metafísica. Vamos então ao terceiro ponto, que seria as causas. As 4 causas estão presentes em Aristóteles e estão presentes também em Tomás de Aquino. Aí você vai chegar para mim, Silvério, o que é isso? Causa é uma só, causa e efeito. Sim, legal. Hoje, para nós, quando eu falo em causa, você pensa causa e efeito. Acabou. Mas não era assim. O Aristóteles, ele não fala em uma, ele fala em 4 causas. Ele fala na causa material. Vamos pensar, vou dar um exemplo de uma casa. Olha, eu estou morando aqui é Copacabana, eu estou num prédio, tá, em Copacabana. Legal? Esse prédio, aqui no Rio de Janeiro, ele tem uma causa material. A causa material é do que ele é feito, ou seja, ele é feito de tijolos, cimento, areia, pedra, deve ter muito ferro aqui dentro desse prédio, tá? Então veja, é um prédio alto pra caramba, então esse prédio aqui em Copacabana, tá? Ele tem uma causa material que é do que ele é feito, tá? Os tijolos, o ferro, tá? O aço, tudo, tá? Causa material, beleza? Mas ele também tem uma causa formal, tá? O que é essa causa formal? Tá? É o que ele é. Ele é, tá? A forma dele, não no sentido de... A forma é um prédio, tá? A essência dele é um prédio de moradia, é a minha residência, tá? E de outras pessoas que moram no mesmo prédio. Então essa causa formal, tá? O que é este algo?
tá? Este algo é um prédio, tá? E tem a causa eficiente, tá? É o agente que o produziu, o engenheiro, o arquiteto, os pedreiros. Então, todo esse grupo que criou, produziu este prédio. Essa é a causa eficiente, foi a que deu origem a este prédio em algum momento histórico lá no passado. E a causa final é a finalidade. Para que esse prédio serve? Para as pessoas morarem. Para eu estar aqui, ter a minha cama, ter o meu escritório, onde eu estou gravando esse vídeo. Tá? Tem outras pessoas que moram no mesmo prédio. Então esta é a causa final, é a finalidade. Então as 4 causas em Aristóteles são a material, aquilo do que é feito, a formal, o que é este algo, a eficiente, que é quem produziu este algo, e a final, que é qual finalidade vai ter este algo. E, prosseguindo, nós temos de falar também sobre a substância, seria um quarto ponto, não? Falando sobre razão e fé, metafísica, as 4 causas. Vamos falar então sobre a substância. A substância, ela é formada por matéria e forma, obrigatoriamente, desde Aristóteles e São Tomás de Aquino. Matéria e forma. Forma é essência, tá? Não é meramente a forma da coisa, não. Isso aqui é redonda, a forma é redonda. Isso aqui é quadrada, a forma é quadrada. Não é isso. Forma eu estou falando em essência, o que é realmente aquela coisa, tá? Aquilo que faz aquela coisa ser o que é, sem a qual ela deixaria de ser. Então, a única diferença que nós podemos encontrar em Aristóteles e Tomás de Aquino no tocante à substância, essa exceção ocorre com relação aos anjos e com relação a Deus. Tá? Os anjos de Deus, eles não possuem matéria, é pura forma. Tá bom? Essa doutrina, esta teoria, na qual nós temos sempre a junção de matéria e forma, ela tem um nome: ilemorfismo ou ilomorfismo. A ile vem de matéria, tá? Matéria. E morfismo vem de forma. Então, quando eu falo ilemorfismo, eu estou falando de matéria mais forma, juntos, sempre. Quinto ponto importante ainda, ato e potência. Veja, eu estou falando com vocês em ato. Tudo que você encontrar, tudo que você observar está em ato. Se você pegar um caroço de abacate, ele está em ato. Ali, a coisa em si está em ato, está na sua presença. Mas esta coisa, por exemplo, o caroço de abacate mesmo. Se você enterrar esse caroço de abacate na terra, uma terra adubada, regar, esperar o tempo necessário, tiver sol, tiver as condições propícias, esse caroço de abacate vai se desenvolver e com o tempo você vai ter um grande abacateiro. Então veja, em potência, naquele caroço de abacate já constava ali o abacateiro. A criança que nasce hoje, o bebezinho que saiu lá da maternidade, em potência, pode ser o quê? Um adulto, pode ser formado depois, mais tarde, como um biólogo, um médico, alguém na área de direito, um policial, tá? Está tudo em potência ali naquele bebezinho. Já está ali, mas é potência. Então potência é aquilo que pode vir a se desenvolver, mas que veja, não é qualquer coisa. Se eu planto um caroço de abacate, não vai nascer uma laranjeira. Porque a laranjeira não está em potência no caroço de abacate. Também não vai nascer uma pessoa dali. Eu vou plantar um caroço de abacate e vai nascer uma mulher linda ali, esplendorosa. Não, não vai. Porque não está em potência naquele caroço de abacate. Ali só vai ter uma possibilidade, desenvolvimento ou não de um abacateiro. Porque há impotência, não significa que ele vá se desenvolver, mas está ali presente. Então essa diferenciação está presente em Aristóteles e também em Tomás de Aquino. Ato e potência. Ato está aqui, tá? A coisa concreta, tá? E potência é o que pode se desenvolver. Quando essa potência se desenvolver, passa a ser o ato. O pé de abacateiro está ali em ato.
Já falamos sobre isso, mas um sexto ponto, essência e existência. Eu não vou meter muito porque a gente já falou. Que a essência e a existência são coisas diferentes. A essência é aquilo que a coisa é de fato, sem a qual ela deixa de ser. E a existência é você estar presente no mundo real. A fênix, o unicórnio, o cíclope, que nós comentamos ainda há pouco, eles têm essência, mas não necessariamente possuem existência. Só há um ser que possua, segundo São Tomás, as duas coisas simultaneamente, que é Deus. Tá? Aliás, essa definição, essa separação, essência e existência, vem lá do Avicena, comentador árabe. Sétimo ponto importante nessa relação entre filosofia e teologia, razão e fé. Tá? Então o sétimo ponto seria que é possível, segundo Tomás de Aquino, demonstrar por meio de argumentos a posteriori. Sempre quando eu falo a posteriori, eu estou falando em argumentos observáveis, as coisas que dependem da experiência, de acontecer alguma coisa. A priori é aquilo que eu tenho só na minha mente, beleza? Não, a priori não depende da experiência. 2 mais 2 é 4, independente da experiência. Não preciso pegar duas coisas mais duas coisas para saber que é 4. 2 mais 2 é 4, é a priori. Tá bom? Saber que o teu vizinho é uma mulher que se chama Isabel, isso é posteriori. Tá? Não está na tua mente. Você vai ter de ir lá tocar a campainha para saber que tem um vizinho e para saber que esse vizinho é uma mulher que se chama Isabel. Então isso é posteriori. Então é possível, segundo São Tomás de Aquino, demonstrar por meio de argumentos a posteriori a existência de Deus. Isso é fundamental. Ele diz que por meio da razão e por meio de experimentos, tá, nesse mundo aqui circundante, tá, eu provo a existência de Deus. Tá? E veja, não se trata de argumentos a priori como o quis Anselmo. Tá? Aquela questão que o argumento ontológico de Anselmo: eu não posso pensar num ser maior que não haja um ser maior do que esse sem que esse ser exista. Isso seria um argumento a priori, mas seria mais voltado para a essência da coisa. Segundo o Tomás de Aquino, essa transição do que está na minha mente para a realidade não é válido. Eu tenho que sair da realidade, do que eu observo, para a minha mente. Formular conceitos, abstração, tá? Vou abstrair em relação às coisas que eu estou observando, vou organizar essas coisas, vou formular conceitos. Beleza, gente? O vídeo já está ficando longo, eu vou dar uma interrupção e faço na sequência outro vídeo sobre Tomás de Aquino, prosseguindo de onde nós paramos. Tá bom, gente? Vê se você está gostando. Se tiver, deixa o teu comentário aí para eu saber. Tá joia? Olha, muito obrigado pela presença. Valeu, até mais.